Dia das Crianças está com tudo aqui no Vida e Saúde. Como é que tá aí na sua casa? Muita bagunça, muito barulho? Você já saiu para dar uma volta, para passear? Olha, é muito importante a gente dedicar tempo e também aprender a como construir um caráter legal, um caráter que vai durar até a eternidade com os nossos filhos. E depois de um dia corrido, às vezes tudo que a gente mais quer como pais é chegar em casa e pôr as pernas para cima e descansar. Você se identifica? Só que com as crianças, quando a gente chega, as crianças ainda estão com muita energia e querem brincar. Agora, não sei se você sabe, mas esses minutinhos fazem muito bem para o desenvolvimento infantil, porque o brincar é uma forma de expressar das crianças. Ele tem um papel importantíssimo para o desenvolvimento e proporciona grandes aprendizados. É durante as brincadeiras que as crianças desenvolvem habilidades que vão ajudar muito no restante da vida, a partir das situações, experimentos e também as relações sociais. Então, qual será a forma correta de brincar com as crianças? A Renata Donadelli, que é fonoaudióloga, nos ajudará a entender melhor esse assunto, esse processo, na verdade, aqui no Vida e Saúde. Renata, você tá bem? Feliz Dia das Crianças por aí? Oi, Teru! Feliz Dia das Crianças para todas as crianças! Muito bom estar contigo e você vai botar fogo na brincadeira hoje aqui. Tô cheia de coisa aqui para mostrar para vocês. Vamos conversar e orientar as famílias, né, dessa importância do brincar, que brincar, Teru, é coisa séria, viu? Olha, eu queria saber por quê, qual a importância das crianças brincarem? O que o brincar proporciona para essa criança, Renata? Olha, o brincar é tão importante que se a criança não brinca, ela não se desenvolve, Teru. E o brincar, ele proporciona um desenvolvimento integral. Olha que interessante. Todos os aspectos da vida. Você mesmo acabou de mencionar que muitas coisas durante a vida toda da criança começa lá no brincar. Lá quando ela está brincando bem pequenininha. E muitas vezes os pais não têm noção dessa importância, né? Agora me fala uma coisa, brincar às vezes dá trabalho, porque faz bagunça, porque faz sujeira. E aí eu tenho visto, e você também aí com certeza, que a presença das telas, dos jogos eletrônicos está cada vez maior entre as crianças. Como é que a gente lida com isso, como sendo talvez hoje a principal fonte de brincadeira de muitas crianças? Porque assim, é muito prático, né? Não suja, tá ali ou num celular, ou num tablet, ou na própria televisão. Então, olha, muitas vezes os pais falam, meu filho não sai da tela, ele gosta tanto. Mas muitas vezes, os próprios pais acabam colocando a criança para ter um momento de folga, sabe? Para ficar quietinho. E aí, eu gosto de dizer o seguinte, Teru, você tem três filhos, né? Criança, quando tá quieta, o que a gente fala? Ou tá doente, ou tá aprontando, não Exato. É isso? Agora, olha só, a gente estranha uma criança estar quieta. Por que deixamos os nossos filhos ficar quietos na frente da TV? Né, na frente de um eletrônico. Então, a gente precisa equilibrar. Dizer que não vai ter contato, eu acho que assim é muito utópico mesmo, né? Até porque tem alguns benefícios, né, Renata? De aprendizado, por exemplo. Tivemos que fazer a escola online, né, o ensino online, mas a gente tem que equilibrar, né, Teru? Então, assim, as crianças menores de 2 anos, elas não deveriam nem ter contato com eletrônicos. A partir daí, é um tempo pequeno. Então, assim, pode até usar, mas tem que ser ponderado, porque a criança, ela está ali parada, como se num estado de hipnose e não está desenvolvendo a imaginação, que é tão importante, que daqui a pouco a gente vai falar mais aí, no brincar. Tá, então eu quero que você fale de que forma que essas brincadeiras, e eu queria que você até definisse pra gente brincadeiras livres e também as brincadeiras estruturadas, como que elas contribuem para o desenvolvimento geral das crianças. Depois a gente vai fase por fase, mas no desenvolvimento geral. Então, ótimo, você tocou aqui no assunto de 2 tipos de brincadeiras, né? A brincadeira estruturada,
O que é a brincadeira estruturada? Olha, eu pego uma bola, pego uma boneca, um carrinho. Então, essa brincadeira, ela está estruturada. Ó, mesmo que eu pegue o carro e use minha imaginação, transforme esse carro num carro voador, um foguete, né? A bola, eu posso inventar outras coisas. Mas existe já uma proposta, né, Teru? Existe uma proposta aqui, eu vou brincar de filhinho ou de médico, existem algumas propostas. Agora, a brincadeira livre, a criança precisa criar. Olha que espetáculo, né? Mas o que você usa? Aqui eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês, olha. Então, coisas assim de sucata mesmo, olha, rolinho de papel higiênico, potinho de sucata, que você ia jogar fora, ó, que às vezes você tem na sua casa. Isso aqui, para a criança brincar, a única forma dela brincar, ela vai ter que criar, inventar, porque isso aqui não é um brinquedo, ó, prendedores de roupa, tem até aqui galho de árvore, folha de árvore, a criança ela vai brincar, ela vai ter que inventar, ó, o barulho, olha a textura, então tudo isso força a imaginação, e nesse imaginar, olha que importante, Teru. Depois tem pessoas que falam assim, meu filho tem dificuldade de fazer redação lá na escola. Ele foi treinado a imaginar, a criar, a produzir? Isso começou lá atrás, nas primeiras brincadeiras. Olha que legal, que legal. E é interessante, Renata, que assim, nessa caixa, você falou caixa de tesouro, foi isso que você falou? A educação, inclusive em muitos sistemas de educação, eles trabalham com brincadeiras não estruturadas, eles chamam de caixa do tesouro, porque o tesouro, a riqueza está no criar da criança. E aí a criança, ela precisa ativar a imaginação, ela precisa inventar algo. Isso era muito usado antigamente, lembra, Teru? Sim. A caixa de sapato. Eu estou imaginando que alguns avós estão assistindo a gente agora e estão lembrando que usava latinha de sardinha, que a mãe usava na cozinha, para fazer um carrinho. Usava o potinho do fermento químico lá para fazer o bolo, para fazer ali uma rodinha para puxar. Tem muita gente que está lembrando das brincadeiras que usava uma lata de óleo, uma caixa ali de sapato, como a Renata falou, você está lembrando? Isso tudo estimulando a criatividade a imaginação e a criatividade também sem nem saber, né, Renata? Agora a gente sabe. Agora a gente sabe. Olha, os dois tipos de brincadeiras são importantes. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Ok. O que a gente precisa é dessa variedade, tá? Então, aqui simbolizando o não estruturado com objetos, sucatas, elementos da natureza também. O próprio correr num parque. Então, você chega num parque, às vezes os pais ficam assim, o que eu vou fazer? Um aniversário, você pode fazer um piquenique de um aniversário no parque. Você pode ver que quando chega no parque, a própria criança começa a correr às vezes. Você fala, nossa, tá correndo que nem um doido. Na verdade, ele tá aproveitando. É verdade. Eles correm assim, você fala, nossa, parece que ele precisava disso. Por quê? O explorar o mundo é o aprendizado da criança no brincar. Ela precisa pular, ela precisa sentir, ela precisa cheirar, ela explora todos os sentidos numa brincadeira, e principalmente a cognição. Agora é o seguinte, tem gente que acha que precisa esperar a criança crescer um pouquinho para daí começar essa brincadeira mais estimulada. A gente vai fase por fase aqui agora, Renata, falar sobre o desenvolvimento através do brincar. E eu queria que você falasse um pouco sobre como brincar com uma criança que ainda não fala, por exemplo, uma criança de 6 a 8 meses. Isso, o bebezinho, né, a gente fala assim, ele não fala, mas ele faz sons, e esses sons tanto que a gente não fala assim com o bebê, nossa, hoje eu conversei tanto com ele, tem 2 meses o bebê, aí a mãe, então são já treinos, isso é um treino, o pré-diálogo, já é o diálogo primitivo, então essa criança, ela vai bater, é o bebezinho, né? Ele não faz isso, ele chupa, põe na boca. Olha lá, muita brincadeira de exploração. Quando ele tá batendo, quando ele joga, vou jogar aqui, ó. Esse som que ele ouve, ele tá explorando o ambiente. Ele repete muitas vezes
porque é aí que ele está sentindo textura. Gente, um bebê, ele analisa muitas coisas e é assim que ele vai aprendendo. Legal, legal. Agora, a partir de 1 ano e meio até os 3 anos, ele também precisa de uma estimulação diferente, porque ele desenvolveu um pouquinho ali e vai precisar de brincadeiras já com diálogo simples, com desejos, nomeações. O que seria isso? Me dá exemplos aí, Renata. A criança está segurando uma bola e você fala, dá a bola. Isso é um diálogo simples. Muitas vezes os pais, eu quero estimular o meu filho. Ai, filho, que bola bonita, que cor que é a bola? A bola é vermelha. Então, é um diálogo mais complexo. Então, eu preciso fazer um diálogo mais simples. Para quê? Para que essa criança de 1 ano e meio, 2 anos, consiga me imitar. Dá para a mamãe? Dá? Ah, obrigada! Agora dá para o papai. São diálogos simples. Bum, bum, bibi. Ai, o carro caiu. Entendi. Parece simples, mas aqui dentro está trabalhando um monte de coisas que estão criando estrutura para os próximos passos da criança. De 3 a 5 anos, a criança vai precisar de brincadeiras onde elas vão já começar a aprender regras e também vão começar a ganhar independência, né, Renata? Exatamente. Então, 3 aninhos, eu sempre gosto de dar o exemplo do jogo da memória. É um jogo super simples. Você até pode fazer esse jogo. Eu tenho até material gratuito no meu site, que as pessoas podem até baixar, inclusive. E você pode fazer com a criança, ou ela ganhou de presente, joguinhos da memória, por exemplo. O próprio futebol, a regra, né? Não colocar a mão na bola, tem que ser com o pé. A criança começa a entender essas regras. E ela também vai começar a entender. Se ela não cumpre a regra, não tem brincadeira. Então, desse jeito, isso vai já entrar para aprendizado, vai criar estrutura para aprendizado formal, de repente, na escola, na alfabetização, já? Exatamente, essa é a idade que já a criança até precisa entrar na escola. 4 anos, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente já é obrigatória a criança já estar na escola. E ela tem que aprender as regras da escola. Aonde que ela aprendeu a obedecer regras? No brincar. No brincar lá com a família, nas regras. O lúdico, exatamente. Vamos falar da criança dos 5 aos 7 anos. É uma criança que já está um pouquinho maior. E a tendência, a gente até pelo acesso à informação e pelo jeito que as coisas têm caminhado aqui no Brasil e no mundo, a gente tende a cobrar um pouco mais da criança, mas ela ainda é criança, ela precisa se divertir, precisa brincar. E eu quero saber qual é o papel dos pais, dos responsáveis, para orientar, estimular e participar das brincadeiras também, Renata, mesmo uma criança maior assim, né? Exatamente, tanto que nessa é a fase, olha, de grandes desafios, porque começa a introdução da alfabetização, um novo código ela vai aprender e pode ser esse processo super sofrido ou super divertido, com brincadeiras, né? A própria escola, Teru, às vezes manda atividade para fazer em casa, de acordo com a faixa etária, né? Então, transforme aquela tarefa de casa em algo de brincar. Nessa idade gosta muito de rima. Ah, João, cara de mamão, né? Renata, cara de batata. Daniel, cara de pastel. Olha só, brincando, a gente está trabalhando já a consciência dos sons, essa rima vai ajudar muito na alfabetização. O próprio brincar em casa, de esconde-esconde, a regra, tem que bater o pix. Todas essas brincadeiras, tanto estruturadas como não estruturadas, elas vão ajudando essa criança a ter esses novos desafios. Aonde eu vou me esconder bem escondido para o meu pai não me achar, por exemplo, né? É verdade. Olha, a gente não deve se esquecer que a gente também foi criança. E talvez a formalidade, os compromissos da vida fazem a gente esquecer que a gente já teve essa fase tão importante para o nosso desenvolvimento como é importante para o desenvolvimento dos nossos pequenos. Vamos passar para a próxima fase, que é dos 7 aos 12 anos. E aqui, as brincadeiras, elas que envolvem regras, movimentos e flexibilidade. A criança já está com mais domínio sobre o corpo e também sobre a intelectualidade, né? Exatamente, e as regras vão ficando mais complexas, né? Então, aqueles jogos, né, que a gente muitas vezes tem regras mais específicas. Como a gente começou lá com 3 aninhos o futebol, mas nessa idade eles vão aprendendo outros tipos de esporte, o handball, né, a queimada. Então, assim, são brincadeiras mais complexas, sutis, regra sutil, aquela do detetive que tem que piscar. Então, assim, para a criança
adivinhar, eles mesmos, Teru, inventam as brincadeiras, inventam as próprias regras, né? Então, assim, uma criança, vou deixar a dica de hoje, do Dia das Crianças. Seu filho dá problema, seu filho é aquele filho que não obedece regra, brinque com ele. Ele precisa aprender a regra na brincadeira. Legal, legal. E eu queria entender, Renata, queria que você explicasse para a gente a importância do desenvolvimento também nas brincadeiras solitárias e coletivas, porque tem crianças, especialmente nessa época de pandemia, que não estão convivendo fisicamente com nenhuma outra criança. Está fazendo falta, convivem virtualmente, fazem, de repente, desafios ali na sala de aula através das telas, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do desenvolvimento solitário, que tem também uma função, tem também uma importância, e do coletivo. Exatamente, porque no coletivo, né, é importante os pais... Interessante, olha só. Qual é a nossa primeira sociedade? É o lar. Então, para brincar... vai ter que brincar a mamãe, o papai, o filhinho, mesmo se a mamãe for sozinha e tá brincando com a criança, já são dois, né? Nós somos um ser social, tanto que Deus nos gerou, né? A mamãe gera a criança dentro de si, né? No seu ventre. Veja como que a necessidade de sermos social, nós dependemos um do outro para o nosso desenvolvimento, tá? E a gravidez não conta, né? Então, assim, como que eu vou ensinar meu filho algumas coisas do caráter dele, como não ser egoísta, dividir? Eu tenho que ter um outro para ele dividir. Compartilhar. Isso, ou criar um problema, uma situação problema. Foi lá e pegou o brinquedo. Ah, é meu! E ele tem que falar assim, não, uma vez cada um. Ó, agora brinca você, depois esse, ou você me empresta o seu e eu vou brincar. Você brinca com o meu e eu empresto o meu para você, sabe? Assim, essa troca. Então, isso eu tô fazendo o quê? Limite, o respeito um pelo outro. Só vai aprender praticando. Ai, Renata, meu filho está em isolamento total. Como é que eu faço? A gente precisa fazer entre a família. Hoje, Teru, a gente sabe que, assim, pelo menos existe algum contato, nem se for com alguém da família, senão você começa a criar com o vizinho, procure. Aos poucos a gente já está voltando um pouquinho mais, mas sempre tem mais um, ou escolha mais um, pelo menos mais um, para essa criança interagir, para essa criança ter essa possibilidade de troca, e a troca é enriquecedor. Então, dá para dizer que aquela frase, né, aprender brincando, é uma máxima que a gente precisa colocar em prática na vida, né? Não é só aprender ali fazendo nas aulas extra-classe, um segundo idioma, um segundo esporte, Não, a gente aprende brincando também, inclusive adultos, não é não? Exatamente, né? Então, o lúdico, os recursos que nós temos, quem é pedagogo, eu fiz pedagogia, a gente sabe como que é importante trazer o lúdico. Quando a gente fala lúdico, não é só no sentido de criança. O lúdico é tornar divertido. Quem é que não gosta, né, de uma aula de inglês divertida, né, Teru? Uma aula, um professor animado que tem um desafio, às vezes uma musiquinha que a gente usa. Então, não é só a criança, é o ser humano. Ele gosta do quê? De conexão, né? Integração. Então, por isso que aprender brincando é muito mais gostoso. Sabe por quê também? Porque quando a gente brinca, a gente sorri, a gente cria emoções e memórias afetivas positivas. Faz toda a diferença no aprendizado. Eu tô lembrando de um professor de química, por exemplo, que cantava as fórmulas, professor Cadiz, se estiver assistindo, beijão. Ele me ensinou, eu esqueci muitas fórmulas, mas eu me lembro das musiquinhas e me lembro com muito carinho do mestre, né? Então acho que a gente internaliza mais quando a gente está feliz no aprendizado. Exatamente, porque essa emoção cria memórias positivas e você tem prazer de lembrá-las. E quanto mais conexões... Então, por que o brincar é tão importante? Porque promove mais conexões cerebrais. Então, você pega, estimula o tato, você vê, estimula a visão, você ouve, estimula a audição, sinestésico do movimento, aí você sorriu, você brincou, aquilo, o seu corpo produz endorfina, então o seu cérebro, ele vai ter conexões em várias partes, você correu, você pulou, e
quanto mais conexões, mais fácil é do cérebro internalizar, jogar essa informação para a memória de longo prazo. Olha a importância do brincar. Arrasou! Renata, obrigada. Esse dia é um dia muito especial. Você fez aqui abriu a nossa mente, nós pais aqui, às vezes chegamos em casa cansados, às vezes carrancudos, chateados com alguma coisa que aconteceu. Esse é o momento que a gente também, como adultos, tem para liberar a alegria, para ensinar, para ir além e de uma maneira muito gostosa. Muito obrigada, Renata. Para quem quiser conhecer mais do trabalho dela, acessa lá no Instagram, @RenataDonadelliFono. Tem muita coisa legal lá, materiais para gente, pais, e para os nossos pequenos também. Um beijo, Rê. Um grande abraço e experimentem liberar a criança interior. Todos nós temos, né? Então brinque com seu filho. Tá cansado? Vai brincar com ele, você vai ver como você vai se desestressar. Vai relaxar. Para vocês e um beijo da tia Renata para todas as crianças. Ê, que delícia! Olha, a gente faz um rápido intervalo, na volta a festa continua por aqui, porque a gente vai trazer aqui um especialista em atividades recreativas para você fazer em casa e com seus filhos e netos. Tenho certeza que você vai curtir esse tempinho com as crianças. E ainda hoje tem essa receita super prática, saudável, gostosa. É o docinho de nozes com laranja. Não conta pra ninguém, porque olha, vai ser um must aí na sua casa. A gente volta já.